Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo é tricampeão da Libertadores, mas Felipão e Pedro Henrique erram e o Gabigol decide. É por isso que o Mengão agora é tricampeão. Mas a gente tem muito pra falar desse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Clube de Regatas Flamengo se juntou ao hall dos tricampeões da Libertadores e pôde levantar a taça em Guayaquil, no Equador, depois da vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense. Vai representar o Brasil no Mundial de Clubes. Já pensou? Eu sei que tem a semifinal, mas já pensaram numa final entre Real Madrid e Flamengo? Meu Deus do céu, o mundo vai parar. E o Flamengo chegou lá através dessa vitória, que não foi fácil. Eu imaginava um jogo duro, mas é impressionante, né? A gente sabe que jogo único é aquele jogo em que as circunstâncias elas se alteram a qualquer momento, em que realmente tudo pode acontecer, e foi comprovado mais uma vez, né? Quando você tem uma expulsão, num primeiro tempo, inclusive, isso acaba definindo o rumo das coisas. E por que ela define o rumo das coisas? Eu tô dizendo que sem a expulsão do Pedro Henrique o Flamengo não seria o campeão? Não, eu não estou dizendo isso. Talvez até fosse. Talvez o Atlético tivesse mais forças para segurar, pelo menos até uma prorrogação. Não dá. A gente nunca vai saber o que teria acontecido se o Pedro Henrique permanecesse em campo. Mas é fato que naquele momento, no primeiro tempo que fazia o Furacão, a expulsão ela foi muito, mas muito prejudicial para o esquema do Felipão. E olha que o técnico Luiz Felipe Scolari, que montou bem a sua equipe estrategicamente, na minha opinião, errou na escalação. E mais do que errar na escalação, demorou muito para mexer no time, deixando jogadores que tinham mais poder de decisão no banco de reservas e que foram entrar lá nos minutos finais, como, por exemplo, o uruguaio Davi Terans, que é um dos destaques do Atlético na temporada, inclusive, mas ele foi preterido pelo Vitor Bueno, inexplicável. E foi entrar só aos 30 minutos da segunda etapa e vejam só, quando ele entra, o Atlético ainda cria várias oportunidades, porque precisava o Atlético, diante de uma equipe muito mais qualificada e inclusive superior numericamente no jogo, de uma bola parada, de uma bola vadia, como a gente chama, de qualquer coisa ali que batesse em alguém e entrasse. O Davi Terans entrou para fazer isso e quase conseguiu, cavou algumas faltas, criou algumas oportunidades. Antes disso, o Flamengo no segundo tempo tinha essa superioridade numérica, superioridade inclusive em qualidade, e não fosse algumas chances perdidas, defesas do Bento e tudo mais, o Flamengo poderia ter ampliado o marcador. Mas houve inclusive um receio, porque o Flamengo poderia muito bem ter matado o jogo, mas ao mesmo tempo estava com medo de ceder espaços. E naquele momento do segundo tempo, o Felipão foi pro tudo ou nada, empilhou atacantes, deixou muito pouca gente no meio de campo, né? O Fernandinho era praticamente o único do setor, depois entra o Davi Terans, que faz essa bola circular um pouco mais, mas lá na frente estavam o Pablo, o Canóbio, o Rômulo, muitos atacantes lá para tentar algum chute que a bola batesse neles, uma bola parada, um cruzamento para a área, uma bola alta, enfim, jogadores mais altos, porque ele opta por começar com o Vitor Roque e Vitinho e o Vitor Bueno ali no meio. O primeiro tempo, gente, foi quase perfeito do Atlético. O Atlético criou algumas oportunidades, inclusive, teve um gol perdido do Alex Santana numa falha do Davi Luiz, teve outras chegadas também do Vitor Roque. O Atlético encaixou uma marcação que desestabilizou completamente o sistema rubro-negro. O Felipe Luiz, pela segunda final de Libertadores consecutiva, deixa o time no primeiro tempo. Ele estava muito marcado pelo Kelvin, lateral jovem e de muito potencial do Atlético Paranaense, que inclusive caçava o Felipe Luiz onde ele ia. O Felipe Luiz é um lateral que ele não é um ala pela esquerda, ele não corre muito pelo corredor, ele não vai muito pela beirada, não, ele constrói o jogo, ele participa da construção do jogo. E caçando o Felipe Luiz estava o Kelvin. O Felipe Luiz já tem uma idade mais avançada, não tem tanta intensidade e sofreu muito nas mãos do Kelvin, como outros jogadores sofreram nas mãos do Hugo Moura, do Fernandinho, do próprio Vitor Bueno, que encaixavam a marcação no Everton Ribeiro, no Arrascaeta, no próprio João Gomes, no Thiago Maia. Cada vez que eles pegavam na bola, tinha praticamente uma marcação individual. Então o Flamengo fazia o quê? Recuava essa bola, tentava girar ela um pouco para tentar chegar e o Atlético mordendo conseguia partir em transição. A estratégia estava dando certo.
Quando sai o Felipe Luiz, entra o Ayrton Lucas. E aí vocês veem como o futebol é maluco, né? Porque o Felipe Luiz, multicampeão, jogador que faz uma temporada mais uma, né? Brilhante e tudo mais, precisa sair por conta de um choque ali numa dividida com o Vitor Roque. E entra o Ayrton Lucas, que é reserva, mas é um baita jogador. Ele tem uma característica diferente da do Felipe Luiz. E aí o Kelvin sofreria muito mais, porque ele estica, ele avança pelos lados, ele tem o cruzamento, ele tem a profundidade, ele tem a linha de fundo. E numa escapada dessa, o Pedro Henrique foi muito, mas muito juvenil. Porque o jogador tá vindo em velocidade para a bola, em que se ele chegar antes, ele pode ou dar o tapa e a bola sair pela linha de fundo, ou ele pode fazer o cruzamento. Fato, você tem que encurtar o espaço. Ele tá um pouco distante. Mas a forma como ele entra, já tendo um cartão amarelo, é muito perigosa, é muito imprudente. Porque aí ele corre o risco de acontecer o que aconteceu. O Ayrton Lucas chega antes, dá o tapa na bola e o Pedro Henrique atinge só o jogador do Flamengo. Na entrada da área, no bico da grande área. Cartão amarelo, o segundo está expulso. Nada a dizer da arbitragem do Patrício Lustô. Que ali não tinha nada o que fazer a não ser expulsar o Pedro Henrique. Apesar da gritaria do Felipão e de alguns atleticanos, não tem o que fazer, gente. Ali é cartão vermelho. O Atlético precisava, isso é 42, 43 minutos do primeiro tempo, precisava segurar pelo menos até o intervalo. Não conseguiu. Porque aí esse Flamengo, quando ele aperta o play, quando ele avança suas linhas com a qualidade que tem no setor ofensivo, é difícil segurar. E o Arrascaeta, que é um craque, um multicampeão pelo Flamengo, ele tá visivelmente numa rotação abaixo. Ele não tá conseguindo ser o cara que a gente conhece que ele é, apesar de jogar muito ainda. E aí quem assume o protagonismo da criação rubro-negra é justamente Everton Ribeiro, que provavelmente estará no Mundial no Catar, porque está jogando muito e foi decisivo mais uma vez. Ele constrói uma jogada pelo lado direito com o Rodinei decisivo de novo, que só dá um tapa e devolve, e de perna direita ele encontra no ponto futuro o Gabigol, que é um monstro, né? Tem uma obsessão por decidir. Ele é impressionante, ele tem 29 gols na Libertadores, 4 deles em finais. Ele marcou 4 gols em finais de Libertadores. Em 3 finais ele tem 4 gols e 2 títulos. Ele foi decisivo 2 vezes. E contra o Palmeiras, empatou o jogo, levou para a prorrogação. E aí, na falha do Andrés, o Daverson marcou o gol do título. Mas o Gabigol fez a parte dele. De novo fez a parte dele. Como quando todo mundo imaginava que o Pedro, né, na sua evolução, na sua ascensão, pudesse fazer o gol do título, quem fez foi Gabigol. Será que ele vai estar na lista do Tite dia 7 de novembro? Eu não me surpreenderia. Acho que essa corrida já foi vencida por outros atacantes. O Tite tem muitas possibilidades hoje, mas é um jogador decisivo, né? É que na seleção também ele não aproveitou tanto as oportunidades, minha opinião. No Flamengo é impressionante o que ele faz. Mudou de função, recuou, dividiu o protagonismo com outros jogadores, é muito identificado com a torcida rubro-negra. Hoje é um cara extremamente Flamengo, né? Você olha para ele, você enxerga o Flamengo, e ele decidiu mais uma vez. Aí o segundo tempo foi tudo aquilo que eu já falei para vocês no começo do vídeo, né? O jogo ficou muito mais aberto do que a gente esperava. O Flamengo poderia ter matado o jogo, não conseguiu, e o Felipão demorou para mexer. Quando consegue, só nos minutos finais, consegue uma outra oportunidade, inclusive uma cobrança de falta muito boa do Davi Terans, que o Santos vai lá e é impressionante, né? Como ele não espalma. Ele vai lá e segura e agarra a bola, impedindo o gol de empate. 90 minutos e o Flamengo... Passam, né, 90 minutos e o Flamengo levanta a taça de campeão da América mais uma vez. Dorival Júnior, hein? Que loucura. O cara estava desempregado no início do ano, deu uma entrevista para mim e para o meu parceiro Denilson Show no nosso podcast, e ele teve problemas de saúde com a família e tudo mais. Não conseguiu trabalhar no ano passado, estava à disposição, existia uma onda de técnicos estrangeiros e ninguém olhava para o Dorival, que já tinha feito alguns bons trabalhos no futebol brasileiro. De repente ele assume o Ceará, faz a melhor campanha da história do Ceará na Copa Sul-Americana, e esse bom trabalho o leva ao Flamengo. Um Flamengo instável, de muita pressão, um time desorganizado, desencontrado com o Paulo Souza, uma pressão gigante por um 2021 sem títulos, pelo investimento que tem. O Dorival chega lá, põe ordem na casa e conquista uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Elevou o seu patamar na sua carreira, sem dúvida nenhuma. O Dorival hoje tem outro tamanho. E é muito mérito dele também, porque a gente fala assim, é muito fácil ser campeão com o Flamengo.
O Paulo Souza não conseguiu, o Renato Gaúcho não conseguiu, o Rogério Ceni foi campeão e muita gente ainda criticava porque o jeito de jogar não era o mais adequado e tudo mais. Desde o Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo não tinha essa tranquilidade, esse gosto de ver o time jogar. O Dorival conseguiu isso. Apesar de dificuldades, viu? Ele enfrentou dificuldades contra o Corinthians, enfrentou dificuldades hoje contra o Atlético Paranaense, mas o futebol é isso, né, gente? É a decisão, é a definição, é você ser campeão, é você ser forte mesmo na hora complicada, e foi o que o Flamengo conseguiu ser nessas duas decisões. O fato é que o troféu tá lá, no armário rubro-negro, Copa do Brasil e Libertadores. O que vocês têm a dizer desse título? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Parabéns, Flamengo!